Olá, meus queridos alunos, bom dia para vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam desfrutando de muita saúde, tá? Estou morrendo de saudade de vocês e espero que tudo isso passe logo para que a gente possa ter as nossas aulas presenciais de volta, tá certo? Então, gente, hoje, na nossa aula de hoje, nós iremos fazer uma recapitulação, né, do capítulo 2, onde nós trabalhamos aí o conteúdo, né, regra de jogo. Dentro dessa mesma proposta, nós já iremos fazer aí uma revisão, né, para nossa avaliação, que terá início na próxima semana. Então, fiquem ligadinhos aí nas dicas, onde nós iremos fazer uma recapitulação, como eu já disse, né, sobre a contextualização, características e também sobre a estruturação desse gênero, certo? Então, vamos lá. Regra de jogo. Nosso gênero textual, regra de jogo. A gente observa aí algumas imagens, né, relacionadas a alguns jogos. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco sobre esse gênero, né? Que inicialmente, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que nós sabemos inicialmente sobre regra de jogo? Os jogos, eles estão presentes na vida de todos. Acreditam-se até mesmo que eles têm a origem nos primórdios da nossa civilização e foram desenvolvidos por diversos povos ao redor do planeta. Em muitos casos, os jogos e brincadeiras são sinônimos e se constituem em importantes ferramentas do aprendizado, pois nos ajudam a interagir com outras pessoas e principalmente desenvolver diferentes habilidades de forma lúdica. Desse modo, podemos aprender, por exemplo, a respeitar o outro, né? A acatar normas e seguir instruções. As suas regras são igualmente importantes, pois nos permite, né, que todos tenham as mesmas chances e devemos segui-las, que é fundamental para que esse jogo aconteça. Então, nós observamos que dentro do que foi dito, dentro dessa contextualização, dentre as suas ferramentas, elas envolvem principalmente a questão do aprendizado, de respeitar as diferenças, né, entre os colegas, respeitar, aceitar a vitória e a derrota, e principalmente, né, isso tudo é trabalhado de forma muito lúdica, porque a imagem ela é muito importante para que a gente possa estar conhecendo e participando desses jogos e dessas brincadeiras. A gente observa aqui, né, que de forma lúdica como é que se desenvolve algumas brincadeiras, tem aí colocando para vocês, né, algumas brincadeiras. Aí conhecendo o gênero regra de jogo, né, vamos conhecer um pouco sobre. Na sua estruturação composicional, o que ele fala aí? Duas partes, né, dois componentes do jogo e as regras do jogo. Predominância da modalidade descritiva e juntiva, que nós já iremos fazer a diferença, porque nós sabemos que esse jogo, esse gênero em si, ele trabalha com essas duas modalidades, né, descritiva e injuntiva. E, em geral, o texto ele é verbal e vem sempre acompanhado de imagens, certo? Os conteúdos temáticos, informações, vamos dizer. Essas informações sobre os componentes são necessários para se jogar, as ações que se realizam ao jogo passo a passo, o que precisa acontecer para que haja um vencedor, o número de pessoas que podem jogar a cada jogo e também a faixa etária preferencial dos prováveis jogadores. Então, tudo isso está lá dentro da questão estrutural, né, desse gênero, porque quando eu vou montar lá o passo a passo desse jogo, eu vou ter que ter todas essas informações, os componentes necessários para se jogar. Quais serão esses componentes necessários para que haja este jogo? Quais são as ações que se realizam ao jogar o passo a passo? O que precisa acontecer para que haja um vencedor?
o número de pessoas que irão participar desse jogo e também a faixa etária a qual é destinada, né, esse jogo. Vamos dizer, qual é a idade que os participantes devem ter para que ele possa participar desse jogo, certo? Eu coloquei para vocês algumas imagens, né? Em relação à questão do que foi dito aqui anteriormente, a predominância da modalidade descritiva, agora eu vou mostrar para vocês a diferença, né, entre a descrição e a injunção. Então, quando eu falo que esse texto ele é descritivo, eu estou querendo dizer que o quê? Que se consegue descrever, que possui as características de uma descrição que é capaz de retratar algo ou alguém, texto descritivo. Diz-se daquilo que descreve alguma coisa ou possui características descritivas. Então, é aquele texto que há uma descrição, né? No caso, a gente vai ver que todas as informações, todo o passo a passo desses jogos, eles vão ser descritivos, eles vão ser descritos, né, por quem fez, para que assim os participantes se sintam à vontade a fazer o uso dessas regras e assim brincar, jogar este jogo. Em relação ao injuntivo, né, instrucional, como nós vimos anteriormente no nosso capítulo anterior, onde nós trabalhamos com receita culinária, nós observamos que ele era trabalhado essa modalidade injuntiva, né, instrucional. Por quê? Porque ele indica como se realizam essas ações. Então, também é utilizado para predizer acontecimento e comportamentos. Utilizam a linguagem objetiva e simples. Os verbos, como nós já sabemos, são na sua maioria empregados no modo imperativo, porém nota-se também o uso do infinitivo e o uso do futuro do presente do modo indicativo. Mas todos os textos que nós analisamos até aqui, tanto com receita culinária também como regra de jogo, foram empregados, os verbos eles foram empregados dessas duas maneiras, no infinitivo e no imperativo, certo? Aí ele coloca bem aqui também como exemplo, né, de textos injuntivos ou instrucionais, que são as previsões do tempo, as receitas culinárias, como nós vimos anteriormente, os manuais, leis, bulas de remédios, convenções e regras e eventos. Então, regras está aí, né, já que o texto em si, ele é trabalhado com essa modalidade de indicar as ações que serão desenvolvidas dentro desses jogos. Eu coloquei aqui para vocês, a gente já até conhece, né, essa brincadeira, que é o batata quente. Então, aqui dentro do passo a passo dessa brincadeira, a gente vai observar tudo que foi dito aqui anteriormente, certo? Em relação aos componentes, as ações, o que precisa acontecer, o número de pessoas e também a faixa etária, né, de idade desses participantes. Então, tudo isso a gente vai observar agora dentro desse texto, desse jogo que eu coloquei para vocês, certo? Batata quente. O que ele fala aqui? O que os jogadores necessitam? Eles necessitam de quê? De uma bola de tênis ou uma batata média. De música o suficiente para a coordenação motora, para poderem pegar o lançamento da bola ou da batata. Segundo, a faixa etária, né? Já vem aqui bem de início. Qual é a faixa etária de idade para se jogar esse jogo? A partir de 3 anos, né? 3 anos ou mais. Em relação ao número de participantes, né, de jogadores, ele fala o quê? Que são 5 ou mais participantes. O que os jogadores necessitam? Uma batata ou uma bola de tênis ou uma batata média. Música. O que os jogadores vão fazer? O suficiente é para que ele haja essa coordenação, né? Que eles poderão pegar e lançar a bola ou a batata. Em relação à regra do jogo, o que ele fala? Junte as crianças em um círculo. Junte mais sem que as se toquem, né? Então, quer dizer, elas não podem se tocar, tá? Elas não podem se tocar. Aí, coloque a música para tocar. E quando as crianças
começarem a ouvir, terão de passar a batata de mão em mão, né? Aí cantando, batata frita, aí vai passando a batata de mão em mão ou então a bola. De forma que dê a volta em todo o círculo, na mão de todos os participantes. É preciso fingir que se trata, é necessário fingir que se trata de uma batata quente. Vamos supor, é necessário que no ato da brincadeira os participantes eles finjam, né, que a batata está quente, então ela tem que ser passada rapidamente de mão em mão. Então pode simplesmente precisar passá-la rapidamente até que pare, assim como para a música, na mão de alguém. Então aquela pessoa específica, ela já vai, por exemplo, sem avisar, desligue a música. A pessoa que estiver nesse momento com a batata ou a bola na mão ficou queimado e tem que sair do jogo. Este processo continua até que sobre apenas uma criança. Então, vai ser colocada a batata de mão em mão enquanto a música toca. Aí, quando a música parar, aonde a batata ficou, na mão do participante que a batata ficou, esse participante já vai ser eliminado. Então, assim vai ser seguindo até que sobre apenas um participante. Quanto à forma de jogar, quando não tiver música disponível e ir ao contrário com as crianças, batata quente, 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 quente. E o professor, no caso, né, vai orientando, ou então um adulto que estiver mais próximo. Aí, no caso, é a musiquinha que eles vão ter, que a gente vai ter que cantar caso não tenha música. Batata quente, 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 quente. Aí, assim vai sendo até que, da mesma maneira como foi na explicação anterior em relação à música. Se não tiver música, aí a gente vai, as pessoas vão inventar essa música. E assim, vocês vão poder dar continuidade à brincadeira. Se não tem música, deve ser cantada essa música. Batata quente, 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 quente. Aí vai indo assim até seguindo as mesmas orientações anteriores, certo? Então, assim, o fundamental é que sobre, né, ao final, apenas um participante. Porque cada vez que a batata parar na mão de aquela pessoa está eliminada do jogo. Ela já tem que sair, certo? Isso para esse jogo. A gente também analisou bastante, inclusive lá no nosso material, tem esse texto, né? Regras do jogo do Aualê. O Aualê, como nós já sabemos, é um jogo, né, de origem africana, onde o principal intuito é colher sementes para produção. Então, o que ele aconselha aí de antemão? A gente até produziu, né? Vocês fizeram lá com a casquinha de ovo, colocaram as sementinhas dentro das casinhas, que assim era como estava orientando dentro do material. Então, aqui, os materiais necessários para se jogar esse jogo, olha ali. 48 sementes ou pedras, ou avelãs, qualquer coisa pequena que caiba, né? Aí vocês vão produzir esse tabuleiro com 14 buraquinhos. E o jogo é jogado entre duas pessoas. Qual é o objetivo? O objetivo do jogo é recolher mais sementes que o adversário. Todas as sementes têm o mesmo valor. E o vencedor é aquele jogador que obter 25 ou mais sementes. Então, quais são as regras? O tabuleiro é composto por 2 filas de 6 buracos, os quais se chamam casas. E os 2 buracos maiores na extremidade, designados por depósitos. Esses depósitos servem para colocar as sementes capturadas do adversário ao longo do jogo. Cada jogador deve escolher o lado do tabuleiro. Para decidir quem começa, um dos jogadores esconde uma semente numa das mãos. Se o adivinhar corretamente em que as mãos está, começa a jogar. Então, para iniciar, você tem que pegar uma semente e colocar em uma das suas mãos. Se o adversário adivinhar em qual das mãos está, ele começa o jogo, certo? Em relação aos movimentos, tem mais alguma informação aqui. Os jogadores sentam-se frente a frente e o depósito que sempre permanecem
é o que está à sua direita. Momentos. No início do jogo, são colocadas 4 sementes em cada uma das doses. Então, a gente tá vendo bem aqui, vocês conseguem ver aqui embaixo, certo? Deixa eu só mostrar bem aqui para vocês. Tá bem aqui. Deixa eu colocar aqui. A gente observa bem aqui embaixo, né, que tá o tabuleirozinho montado, bem explicado, do jeito que a gente trabalhou também em sala. Então, essa brincadeira também é muito interessante, porque, como nós já sabemos, é uma brincadeira, né, um jogo de origem africana, onde o principal objetivo é colher o maior número de sementes, certo? Então, aqui eu também deixei uma atividade para vocês, certo? Como eu já sei que essa atividade ela já foi proposta, o que eu quero inicialmente? Eu quero apenas que vocês revisem as questões, certo? Revisem essas questões, se for preciso, respondam novamente, a partir do que a gente viu aqui e a partir do que já foi visto. E assim, se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação a esse conteúdo, vocês podem estar entrando em contato comigo no privado, para que assim eu possa estar esclarecendo essas dúvidas, certo? Mas eu acredito que vocês não terão, até porque nós já trabalhamos várias atividades, já fizemos correções, já tiramos bastante dúvidas. E no momento eu acredito que dificilmente vocês terão alguma dúvida em relação a isso. Então, o que é que eu peço? Que vocês estudem, revisem todos os conteúdos, assistam essa videoaula quantas vezes for necessário, para que assim, se você tiver realmente alguma dúvida que tenha ficado, você possa estar esclarecendo. E caso não consiga, entre no meu privado e aí a gente vai conversar direitinho, certo? Então, fiquem com Deus, bom dia, bom final de semana e até a próxima semana.